Fala, meu povo, tudo certo? Quantas vezes já não disseram para você, quando observaram comportamentos seus parecidos com um dos seus pais? Olha lá, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Cara de um, focinho do outro. E nem sempre isso te agradou, né? Porque às vezes você viu comportamentos neles que você não está achando legal. Então, na verdade, você pode escolher o que quer ser. Ué, vai que você é filho de sardinha, você quer ser baleia, tubarão, sei lá, golfinho, você tem direito de escolher teu destino. Vamos falar sobre isso. Quantas vezes, gente, já disseram isso pra você, hein? Olá, filho de peixe, peixinho é nada. Eu posso ser o que eu quiser do meu destino. Essa visão é muito materialista. Em nível subliminar, é como se as pessoas dissessem: o filho vai puxar a genética, o comportamento do pai, da mãe, a filha, então não há muito o que escapar, não há muito o que modificar. É muito fatalista, é muito determinismo. Na verdade, nós somos almas livres. E quando reencarnamos aqui, nós encontramos pessoas diferentes. O corpo interfere um pouco, mas esse pouco que interfere a genética está ligado à egrégora familiar. Eu sempre explico isso nas aulas de espiritualidade. A genética ela tem uma relação espiritual com a egrégora, que é a tendência de conduta daquele grupo kármico familiar. Então ela tem uma certa interferência, mas mesmo assim ela pode ser quebrada. Nós temos individualidade, nossa essência foi forjada por muito tempo, por muitas vidas. Nós nascemos livres e individuais para nos reconstruirmos. Exatamente esse é o sentido da vida humana, da encarnação humana. É nós escrevemos uma nova história, não é? A partir do momento que você compreende isso, você começa a se desligar daquilo que não te faz bem na imagem que o pai e a mãe transmitiram. Vamos lá entender isso psicologicamente também. Na verdade, nós, desde que nascemos, recebemos do pai e da mãe determinados espelhos, modelos de conduta. E quando eu falo pai e mãe, vale para qualquer adulto que tenha cuidado de você, viu? Podem ser avós, pode ser até as tias lá do orfanato, se você foi adotado. Ou seja, quem cuidou de você até os 7 anos de idade teve uma influência bastante importante na formação da sua personalidade através do mecanismo psicológico da projeção de personalidade. Sem saber, isso já estava acontecendo com você, como com todos nós. É natural, é da natureza humana. Nós observamos e vamos nos espelhando, vamos nos identificando. De algumas coisas nós gostamos, porque nos fazem bem, nos dão prazer. De outras nós detestamos, porque nos causa algum tipo de dor, algum tipo de negatividade, ou porque a sua autoestima fica muito baixa, você começa a se desrespeitar, porque talvez tenha sido também aquilo que o pai ou a mãe demonstraram para você. Claro que esse assunto é muito amplo, mas é só para você entender que nós recebemos muita influência, sim, dos nossos pais. Aí você deve estar se perguntando, mas pera lá, então não é real, não é verdadeira aquela frase? Filho de peixe, peixinho é? Não. Aquilo é até o ponto que você permita. Você pode reprogramar seu subconsciente, você pode ressignificar o passado, você pode mudar tudo que está dentro de você e fazer com que todo esse conteúdo ganhe um novo significado. E a partir desse momento, uma dica muito importante é que você pode começar a buscar na vida outras figuras de outras pessoas a quem você admire, que possam ser novos modelos para que você se espelhe. A projeção de personalidade é um mecanismo fantástico se for bem utilizado. O grande problema é que a maioria das pessoas nasce e cresce com a crença de que tem que viver dentro daquele aquário, dos peixinhos da tua família. Ou seja, a visão curta de que você tem aquele comportamento e não vai sair daquilo. Olha, eu já vi até pessoas que nasceram dentro de uma egrégora familiar, como esse exemplo que eu dei de um aquário, de pessoas com muita pobreza, muita crença na pobreza, de dificuldade para ganhar dinheiro, para mudar de classe econômica, social. Aí um deles se destaca, fala, eu vou mudar isso aí, vou ganhar dinheiro, vou me esforçar, e até consegue. Mas chega lá na frente, num dado momento, vem de volta os valores do passado, o medo, e a pessoa chega a perder tudo. Não que ela não possa recuperar, claro que pode, mas é muito comum você ver nas pessoas que não se resolveram para valer as alternâncias, as montanhas russas, não é? Isso vale
para qualquer aspecto da vida. Sabe, tudo aquilo na tua vida que você nota que há muita oscilação, muita montanha-russa, muitos altos e baixos, sabe o que isso significa? Que você está lutando para ser uma pessoa diferente, mas você ainda carrega os modelos, né, dos seus pais peixes, né? Você ainda está sendo aquele peixinho que está trazendo todos aqueles valores, aquela herança de medos, de crença na dificuldade, crença na escassez, tudo aquilo que você pode abrir mão. Ou seja, você precisa aprender a não se culpar por não querer seguir o mesmo modelo de comportamento, a mesma forma de pensar e de sentir. Isso não é ingratidão, você não está sendo desumano por causa disso. Você está sendo inteligente, usando de inteligência emocional, selecionando aquilo que é bom para guardar dentro do seu coração, do que os pais, educadores nos transmitiram, e aquilo que é ruim e você queira realmente jogar fora. A nossa mente tem essa capacidade, nós podemos reprogramar nossas emoções, as nossas experiências e adquirirmos novos modelos que admiremos, né, para podermos aprender com as outras pessoas e adquirir também novas experiências que nos garantam novas memórias positivas, que vão construir um novo ser. Nós podemos ser aquilo que quisermos ser. Gente, é mais do que claro, dentro das leis universais, que a mente e o coração, devidamente programados ou reprogramados, né, reciclados para uma nova forma de comportamento, inclusive de atitude interna em relação aos sentimentos, gera uma vida feliz como nunca você foi capaz de imaginar que conseguisse ser feliz. Então, confie, né, nessa possibilidade de ser uma nova pessoa, de renascer em vida, não é? Reencarnar, entre aspas, ou renascer dentro da sua própria vida e ser muito feliz através da liberdade de construir daqui para frente sua própria história, ok? Beleza, pessoal? Se curtiram, curte aqui também, é importante o registro. Não deixe de acompanhar os vídeos 3 por semana. Se inscreve aqui no canal para receber as novidades, tá bom? Abração!